de Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O tema de hoje é doutrina bíblica ou doutrina de homens, baseado no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 1. Desde já eu quero pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, acione o sininho de notificação aí, para vocês não perder nenhum dos nossos ensinamentos aqui no canal. E desde já escreva aí embaixo aquilo que vocês gostariam que a gente comentasse e ensinasse para vocês aqui no nosso canal, amém? Ajude aí a nós, não vai custar nada para vocês. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 6, melhor dizendo, versículo 1 diz assim: Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Irmãos, eu fico pensando o que é que esses pastores entendem de Bíblia, entendem de palavra de Deus, quando eles dizem que a mulher pintar o cabelo, é liberada e pode, porque quem prega contra isso é doutrina de homens. Que a mulher de Deus ela pode colocar uma calça comprida, apertada e ficar à vontade, que não tem problema, né? Que não tem problema. Está entendendo? Eu queria saber o que eles pensam na sua cabeça. Eu queria saber o que eles pensam quando a gente prega contra a vaidade, contra o mundanismo, que o cristão não pode ser como o mundo, que o cristão tem que ser diferente, que o crente sempre foi conhecido pelo jeito de se vestir, pelo jeito de andar, de se comportar entre a sociedade. Pedro foi conhecido pelo jeito de falar. As criadas disseram, você é um deles. Ele disse, eu não conheço tal homem. E eles disseram, não, você é um deles, porque a tua voz, o jeito de falar, o jeito de você falar te condena. Então o cristão sempre foi conhecido em todas as eras. Mas nos últimos dias, mediante os cumprimentos da palavra de Deus, nós estamos vivendo tempo em que o povo não está sofrendo mais essa doutrina. Estão ajuntando doutores para si conforme os seus desejos, conforme as suas próprias concupiscências, para se cumprir o que está escrito no livro de Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, a partir do versículo 1, Paulo disse assim, conjuro-te diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregas a palavra a tempo, fora de tempo, redargue-os, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão mais essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutor que anda conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Entendeu? Hoje em dia, assim, eu não vou congregar naquela igreja ali, não, porque aquela igreja é rígida. Eu não vou congregar em tal igreja porque a igreja é muito dura, né? Não é que a igreja é dura. A diferença de uma igreja para outra é o ensinamento que se dá em cada igreja. Tem igreja que diz que a mulher pode andar de qualquer jeito. A mulher pode andar toda pintada igual uma Jezabel. A mulher pode pintar o cabelo de muitas cores, quantas vezes quiser. Pode colocar uma calça apertadinha, pode colocar uma sainha. Tá entendendo? Esse não é o Evangelho de Cristo, esse não é o povo santo de Cristo. Aí quando nós pregamos a santidade que a Bíblia nos ensina, a santidade que o Davi Miranda Neto, né, neto do missionário Davi Miranda, está desfazendo do ministério, aí muita gente se levanta e diz que é uso e costume, que é aquilo que nós estamos pregando. Quando nós falamos sobre o cabelo, que a mulher não pode pintar o cabelo porque a Bíblia condena, aí falam, é usos e costumes. Ei, olha aqui para mim, seu sem juízo. Olha aqui para mim. No livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 29, diz assim:
A força dos jovens é a beleza dos jovens é a sua força, mas a beleza dos velhos é os seus cabelos brancos. Aquilo que a Bíblia chama de beleza, de glória, as mulheres estão fazendo o quê? Tapando a sua glória, escondendo a sua beleza e glória, desonrando a palavra de Deus. Isso é doutrina de homem? Não, me explica aí, eu gostaria que você me explicasse. É doutrina de homens isso aí? No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 31, está escrito: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Quando nós entendemos que os nossos cabelos ficam brancos por causa da nossa idade, e a gente sabe que isso é justo por causa da nossa idade, se torna uma coroa de honra para a nossa cabeça. E quando a gente pinta o cabelo, a gente desonra a nossa própria cabeça, a gente desonra a Deus que está dizendo que é honra. Isso é doutrina de homem? Me explica? Isso é doutrina de homem? É doutrina de homem? A mulher usar uma saia bem comportada. A Bíblia diz que a mulher tem que se vestir, tanto a mulher como o homem, tem que se vestir com pudor e modestia. Pudor e modéstia significa vergonha e respeito. Vergonha e respeito. Agora, que vergonha e respeito tem uma mulher em usar uma calça apertada, mostrando e desenhando todo o seu corpo e dizendo que é uma mulher de Deus? Me diga aí, há vergonha e respeito nisso? Não. O homem de Deus e a mulher de Deus têm que se vestir conforme a Bíblia. Tem que se vestir conforme a palavra. Ah, mas pastor Júlio, tem muitas irmãs que usam uma saia apertada, marcando as suas peças íntimas atrás, marcando, mostrando, né? Porque elas estão se vestindo errado. A Bíblia não manda se vestir desse jeito, colocando uma saia apertada para ficar mostrando as peças íntimas atrás. De que forma a Bíblia ensina que a mulher de Deus e o homem de Deus tem que se vestir? Pudor e modéstia. Essa é a forma correta que o homem e a mulher de Deus têm que se vestir. Então uma calça comprida não tem pudor, não tem modéstia, tá entendendo? Uma saia curta, uma saia apertada não tem pudor e não tem modéstia. Agora isso é usos e costumes, isso é ensinamento de homens? Ou foi você que se corrompeu? Ou foi você que se corrompeu por causa do dízimo do povo, por causa do dinheiro do povo? Você não prega mais a verdade, infelizmente. Muitos pastores não pregam mais a verdade. Sabe por quê? Não querem perder o dízimo, não querem perder a glória que eles estão vivendo, a luxúria que eles estão vivendo. Carro de 150 mil, mansão, fazenda. Vocês acham que eles querem pregar a verdade para perder toda essa glória? Ah, não vou congregar mais aqui não, porque aqui é muito rígido. Infelizmente, minha amada irmã e meu amado irmão, se você quiser ir para o céu, você tem que seguir a doutrina bíblica. Não é a doutrina de homens, é a doutrina da Bíblia. Quem nos ensina como viver? O que diz aqui em Romanos? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Por quê? Olha o que está dizendo. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Aceitamos a Cristo como Salvador, vamos passar pelo batismo, a gente vai continuar vivendo a mesma vida da velha criatura? Quer dizer, aquela mulher que se vestia sem pudor, sem modéstia, com aquela calça apertada, mostrando o seu corpo, se batiza e vai continuar usando? Não, Paulo está dizendo não. Nós vamos permanecer na vida mundana, na vida errada, para que a graça de Deus abunde? Ele diz: de modo nenhum, porque todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos batizados na sua morte. Olha o que está dizendo no versículo 12. Não reine porquanto pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentei a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Como instrumento de justiça. E o que disse Jesus? Jesus disse: qualquer homem que olhar em uma mulher e a cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela, né? Então a mulher de Deus não pode se vestir sem pudor e sem modéstia.
não pode se vestir sem pudor e sem modéstia, né? Muitas mulheres se pintam parecendo uma Jezabel, tanta coisa sem necessidade alguma. Estão entregando seu espírito para a vaidade. Estão entregando seu espírito para a vaidade. O homem cristão, a mulher cristã, eles não podem mais viver como o mundo vive. Nós somos diferentes do mundo, nós somos nova criatura, nós nascemos de Cristo, nós nascemos de novo, e porquanto o jeito da gente falar, o jeito da gente se vestir, de se comportar, ele muda totalmente. Quantas pessoas aceitam Cristo como Salvador, está numa igreja, muitas vezes até um pastor é um pregador, mas continua com uma linguagem irrepreensível. Continua falando na gíria, continua falando mano, continua falando tá ligado, como Davi Miranda Neto. Você já percebeu a linguagem dele, o jeito que ele fala? Já percebeu como que ele fala? Ali é uma linguagem de um homem de Deus. Quando está conversando, está falando cara, porque não sei o que é cara, não é irmão, é cara. Tá entendendo? Ele não tem uma linguagem de um homem de Deus. Foi por isso que passou aquela vergonha. Foi orar lá para a menina paralítica andar e andou? Andou nada, passou uma vergonha que se fosse eu, tinha colocado a minha cara no saco preto, nunca mais aparecia no meio do povo. Tá entendendo? Por quê? Tá desfazendo com a doutrina que o vô dele pregou. Tá desfazendo com a doutrina bíblica. Eu não estou aqui para pregar a doutrina de homens, ensinar a doutrina de homens para você. Estou ensinando a doutrina bíblica. Eu estou mostrando dentro da Bíblia. E aquilo que esse menino aí, que não tem nada de Deus, está implantando no ministério e mudando. E muita gente está calada porque tem medo. Tem medo de ser excluído do ministério, tem medo de alguma coisa, porque não teme a Deus. Nós temos que temer a Deus e defender a verdade da palavra, defender a verdade. Davi Miranda Neto é uma vergonha para o ministério e não está pregando a doutrina, não está pregando aquilo que a Bíblia ensina, mas em todo o tempo está desfazendo da verdade e querendo levantar uma juventude mundana para a igreja de amanhã ser uma igreja podre como está ficando nos dias de hoje. Podre como está ficando nos dias de hoje. Está entendendo? Então, meus irmãos, não se engane. Vamos lutar com a verdade. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, eu estou mostrando na Bíblia para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, tem que estar em Cristo. Não é entrar simplesmente uma igreja, tem que estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e entregou a nós o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 Coríntios capítulo 11, melhor dizendo, versículo 1, Paulo disse: oxalá me suportais ainda na minha loucura, porque não estou louco, mas estou zeloso com o zelo de Deus, porque vos tenho que apresentar como uma virgem a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu tenho medo que, como Eva foi enganada no Éden, o diabo venha corromper o sentimento e a mente de vocês. Paulo teve preocupação de doutrinar o povo, de ensinar o povo, e ele diz que tinha que apresentar uma igreja como uma mulher virgem, pura, irrepreensível, imaculada diante da presença de Deus. Nós não vamos para o céu de qualquer jeito. Essa nova geração de cristãos que está surgindo não vai herdar o reino dos céus. Esses cristãos que não tomaram consciência do que é servir a Deus de verdade. Serve a Deus e ao mundo. Serve a Deus e aos costumes do mundo. E lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você é inimigo de Deus. Ou cuidai que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. A igreja estava fazendo amizade com o mundo. A igreja estava fazendo amizade com o mundo. E por isso o Senhor estava, através de Tiago, chamando a igreja de adúltera, porque ela estava traindo a Cristo pela amizade do mundo. Isso é doutrina de homens, o que eu estou ensinando? É doutrinas de homem ou é a Bíblia que a está dizendo? Não, responda aí nos comentários. Responda aí. É doutrinas de homens ou é a Bíblia que a está nos ensinando? Ou a gente vamos dar ouvido a esses pastores corrompidos que quer saber só do seu dízimo? Quer saber só da sua oferta para comprar carrão, mansão e casas novas, como estão fazendo?
como estão fazendo por aí. Você sabe disso, não adianta querer tapar o sol com a peneira, não, a gente sabe disso, né? Sabemos disso. Por que que muitos da diretoria da Igreja Deus e Amor não se levantam contra o Davizinho? Porque tem medo de ser mandado embora, tá entendendo? Tem medo de ganhar, tem medo de perder o salário de 20 mil, de 30, de 25 que ganha lá. E não tem coragem de debater, ó, lutar contra a verdade, falar, não, você está errado, não importa se você é filho da Débora Miranda, não importa o que você é, mas você está errado. A Bíblia não nos ensina desse jeito, não é assim que a Bíblia nos ensina. Não, eles não têm coragem, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, nós não fomos chamados para tapar o sol com a peneira. Você não foi chamado para ficar escondendo a verdade. Essa é a realidade da Bíblia. Você aceitou a Cristo como Salvador, você tem que mudar os seus comportamentos. Você é uma nova criatura, Cristo está em você. Tá entendendo? Você não pode viver mais na vida da bebedeira, na vida da cachaçada. Você não pode mais viver uma vida bagunçada como o mundo vive. Nós temos que viver uma vida ao contrário do mundo, uma vida diferente conforme está escrito na Bíblia. João disse, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está naqueles que fizeram aliança com o mundo. O cristão não pode viver como o mundo. Não pode viver como o mundo. O cristão não pode ser como o mundo. O cristão tem que ser diferente do mundo. Nós temos que ser a luz e o sal. Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e não se acende a candeia e se coloca debaixo de uma cama, mas coloca no centro da casa para que resplandeça a luz a todos que estão na casa. Assim também resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Mas infelizmente hoje nós estamos uma porção de cristão aí, que Deus me livre. Que Deus me livre. Só Deus para ter misericórdia. Nunca se viu tanto cristão mundano como tem hoje. Nunca se viu tantas mulheres se vestir como Jezabel como se tem hoje. Não se sabe se está em uma igreja ou se está dentro de uma boate. Não se sabe. Tem igrejas que você entra aí que você não sabe se entrou dentro da igreja ou em uma boate. E agora, para completar, estão colocando jogos de luzes, tem que cantar com fumaça, com um monte de efeito de luzes. É ali que está o dízimo dos irmãos. Infelizmente, estão gastando o dinheiro da igreja ali, ó, como estão fazendo na sede mundial. Estão gastando o dinheiro dos irmãos ali. Lá que estão gastando. Quanto que é, quanto que não é. Aquele efeito de luz, aquele cenário que eles trocam direto, aquela fumaça, irmãos. Deus me livre. Deus me livre, o que estão fazendo com a igreja? E ninguém tem coragem de falar nada, porque você tem medo. Você foi chamado para quê? Para aceitar a mentira, para aceitar o que estão fazendo? Gastando o dinheiro do povo com aquelas porcaria, com aquela pouca vergonha? É isso? Nós somos chamados para pregar a verdade. Fomos chamados para pregar a verdade. Não adianta, nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Não deixe ninguém te enganar. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vinda de Cristo. A igreja não pode ser arrebatada de qualquer jeito. A igreja que vai ser arrebatada não vai ser essa igreja que a gente está vendo aí. Essa igreja é de mulheres mundanas, de homens mundanos. Não é essa igreja que vai ser arrebatada. Irrepreensível. O meu corpo, o meu espírito e a minha alma tem que ser irrepreensível diante da presença do Senhor. E a palavra irrepreensível significa perfeito, sem culpa diante da presença de Deus, perfeito diante dos homens. Tem gente que fala, ninguém pode ser santo. Quem é que pode ser santo? Santo é só Deus, mentira do diabo. A Bíblia diz, ser de santo como é santo aquele que vos chamou. Tem um vídeo do Davizinho Neto pregando e dizendo quem é que pode ser santo. Ninguém pode ser santo. Santo só Deus que pode ser. Mentira. Não sabe nem o que está falando. Não sabe nem o que está pregando. A Bíblia diz ser de santo como é santo aquele que vos chamou. Eu tenho que ser santo como Deus é santo.
Entendeu? A igreja tem que ser santa como Deus é santa, porque aquele que nos chamou disse que nós temos que ser santo. E o que é ser santo? Santo significa ser separado dos costumes do mundo, separado dos costumes do mundo, separado dos pecados do mundo. Isso é ser uma pessoa santa e irrepreensível diante do Senhor. Não se deixe enganar, nós não vamos subir para o céu de qualquer jeito. Para a igreja subir para o céu, ela tem que ser achada santa e irrepreensível diante da presença de Deus. Livro de Hebreus, no capítulo 14, versículo 12, está escrito, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Deus santifica o seu povo em tudo. Deus santifica a sua igreja em tudo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai herdar os céus. E a santidade, ela se encontra de forma que a Bíblia nos ensina que nós temos que fazer. Isso é doutrina de homens? Ou são esses pastores mentirosos que querem o seu dinheiro? São esses pastores mentirosos que não zelam pela sua alma, mas deixam a igreja viver de qualquer jeito. Eu quero só saber no dia do arrebatamento, a cara que eles vão ficar. Quando eles vê os seus membros, quando vê tanta gente que vai ficar e as pessoas vão dizer, e aí pastor, o que aconteceu? Por que a gente ficou? Eu quero ver o que eles vão dizer ao povo. Deus os abençoe, Deus os ajude. Escreva aqui nos comentários aquilo que vocês gostariam que a gente continuasse falando aqui nos vídeos. Amém? Deus te ajude.